vamos lá. Tô gravando aqui para depois colocar lá no site. Vocês têm alguma pergunta aí, pessoal? Acho que agora, como as aulas são menores, né? Acho que só tem 5 pessoas assistindo. A gente pode fazer uma aula um pouco mais privada, né? Ou seja, se vocês quiserem conversar sobre algum assunto, sobre armazenamento de energia, fazer um comentário, sinta-se à vontade, né? Se não quiser, eu posso passar o material aí. Hoje a aula é sobre... Opa, desculpa. Eu já estava compartilhando aqui. Armazenamento térmico. Então, interessante que o pessoal aqui do curso tem muito interesse em armazenamento térmico. Não é tão estranho porque o próprio nome da disciplina é Tópicos Especiais em Ciências Térmicas, né? E aí a sexta aula é sobre Thermal Energy Storage. Eu vou abordar a principal teoria por trás do armazenamento de energia térmica. Vou falar sobre ciclo combinado, né, com armazenamento térmico, geração elétrica e armazenamento térmico, armazenamento de eletricidade com termoeletricidade, armazenamento térmico para aquecimento, para refrigeração e materiais com mudança de fase, né? Diferentes materiais de mudança de fase e ar-condicionado com água do fundo do mar, né? que se chama Seawater Air Conditioning. Então, abordando esse assunto, o armazenamento térmico tem dois tipos de armazenamento principal, que é o armazenamento de calor ou com a mudança de fase de um componente, por exemplo, gelo ou molten salt, né, que é o sal, que é utilizado para armazenar energia térmica. Você vai mudar de fase, né, do líquido para o gasoso, do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, ou você vai fazer armazenamento térmico com a variação da temperatura, né? Por exemplo, a água a 20 graus, você pode esquentar 100 graus e aí você vai armazenar energia térmica nessa água quente. A outra forma é o armazenamento químico, que você por exemplo, tem uma reação endotérmica, que você coloca calor e esse calor vai mudar a composição dos componentes em um tanque, né? E aí, se você permite que por exemplo, esse tanque esfrie, acontece uma reação térmica que vai soltar calor, que vai manter o calor, a temperatura quente daquele recipiente. Ou seja, essas são as formas mais interessantes. Aquela heat pump é basicamente um ar-condicionado, né? Você está tirando o calor, está jogando fora o calor de dentro da sua casa lá para fora, que não é uma forma de armazenamento térmico, né? É uma forma de você transportar calor. Não sei por que está nessa imagem. Então, na teoria, no armazenamento latente, você tem basicamente a massa do componente que você tem e o calor latente, que é o calor de troca de fase. Por exemplo, você tem um gelo, você tem que colocar um calor grande para você derreter o gelo, depois o gelo vira água, depois para a água evaporar, virar vapor, você tem que colocar ainda mais energia
na água para ela virar vapor. Ou ao contrário, se você tem vapor, para transformar em água você tem que jogar fora um monte de calor. Depois, para você congelar, você tem que jogar fora ainda mais muito calor para você conseguir transformar em gelo. Então existem diferentes soluções que usam o calor latente de sólidos, de líquidos e gasosos, de gases, ou calor latente dessa mudança de fase. E aqui é basicamente aquela reação química que você tem um composto químico, você bota calor, ele muda a conformação, e aí depois quando ele esfria, ele vai mudar a composição de novo, gerando calor, formando o componente inicial. Essa equação de armazenamento térmico com calor específico, que é uma integral aqui da temperatura do componente, a mudança de temperatura vezes a massa, vezes o coeficiente specific heat. Eu não sei qual é o nome disso em português. Specific heat. Calor latente, calor específico. Eu não sei, eu aprendi inglês. Isso aqui, desculpa, nunca. Alguém sabe aí qual é o nome disso em português? Calor específico. Desculpa, eu tirei o som aqui. Calor específico? Isso. Tá. Que normalmente, basicamente, como esse calor específico ele não muda com a variação da temperatura, é a temperatura final menos a temperatura inicial vezes o calor específico. Ele muda sim, mas ele muda muito pouco com a variação da temperatura. Normalmente a variação do calor específico com a temperatura é insignificante. Outra forma de armazenar, em vez de você usar a diferença você tendo um tanque, calor específico variando de 100 a 20 graus, ou você derretendo ou congelando um componente no tanque, outra forma muito utilizada também é você encher um tanque com um componente com uma certa temperatura que está armazenando energia num sistema como um todo, né? Por exemplo, se você usa água para resfriar um sistema, você vai ter um tanque que vai ter água quente e outro tanque que vai ter água fria. Aí você passa de um tanque para o outro. Lógico que nesse caso você está usando specific heat, mas a vantagem é que a sua água está sempre a 100 graus. E aí você não vai mudando a temperatura devagarzinho, que pode ter um impacto no seu sistema. Então a água ela sempre vai estar a 100 graus e no outro tanque sempre vai estar, por exemplo, a 20 graus, 30 graus. E isso é uma vantagem que você consegue por você não armazenar energia reduzindo, né, a temperatura. E isso pode ter um impacto no seu processo. Você precisa de água sempre a 100 graus. Então você vai ter um tanque de água quente e outro tanque de água fria. Olhando as diferentes tecnologias que existem, né, maduras sobre armazenamento térmico, você tem o peat storage, que eu já falei um pouco, vou voltar a falar. Tem o cold water storage, tem o underground thermal energy storage, tem o residential hot water heaters with storage, ice storage, molten salt and thermochemical, que seriam as reações químicas, né? Produtos químicos que mudam de temperatura com diferentes temperaturas, soltam calor ou absorvem calor em diferentes temperaturas. Agora a aplicação dessa tecnologia, que é mais utilizada no mundo, é em processos de Combined Heat and Power. Não sei se vocês conhecem, já são familiarizados com isso, né? Vocês conhecem essa tecnologia chamada Combined Heat and Power? Já aprenderam aí nessas suas aulas até o momento? Então, o que é Combined Heat and Power? Combined Heat and Power, por exemplo, você tem carvão, você tem biomassa, e você tem duas opções. Você pode ou gerar calor
ou gerar eletricidade. Com um sistema de combustão, para você gerar eletricidade, você tem que seguir aquela eficiência do Carnot, que é a eficiência máxima que você consegue utilizar. Normalmente você usa o ciclo Rankine, você usa o ciclo Otto, você usa diferentes ciclos que têm uma eficiência significativamente menor do que aquela eficiência atingida com a eficiência de Carnot. Então, normalmente o que acontece é que você tem, vamos dizer, 100 kWh de calor armazenado em carvão e biomassa. Se você for gerar eletricidade, você vai conseguir gerar 35% dessa energia você vai gerar eletricidade numa termoelétrica a carvão, por exemplo, uma termoelétrica biomassa. Os outros 65% da energia, eles vão ser desperdiçados, você vai jogar fora essa energia. Isso num sistema normal, uma termoelétrica. E para isso você precisa, por quê? Porque você precisa condensar o vapor que você produz depois. Para condensar o vapor que você produz, você tem que jogar fora calor para o meio ambiente. Você tem aquelas cooling towers enormes jogando calor pra caramba no meio ambiente. Só que às vezes o que acontece é que você tem uma demanda de eletricidade e ao mesmo tempo você também tem demanda de calor. Você pode combinar as duas demandas de calor e eletricidade com uma planta que provê geração elétrica e calor. E nesse caso, em vez de você usar, por exemplo, 144 megawatt-hora para suprir as duas demandas, você consegue com 100, ou seja, 70% do carvão, do gás natural, conseguir suprir as duas demandas. Isso existe muito, particularmente na Rússia, na Alemanha, no Canadá. Canadá nem tanto porque tem muita hidrelétrica lá, mas Estados Unidos, porque esses países são muito frios, então eles têm district heating, né? Eles têm aquecimento distrital. Na Áustria, por exemplo, eles geram eletricidade com termoelétrica e aproveitam esse calor residual para esquentar as casas deles, né? No Brasil não tem tanta demanda disso porque não tem tanta demanda de calor, né? E aí o que acontece é que, em vez de você jogar fora grande parte da geração, você consegue aproveitar esse calor que teria que sido jogado fora para suprir a demanda de calor. Então isso é Combined Heat and Power. O armazenamento térmico acontece no Combined Heat and Power por quê? Porque se você vai armazenar, se você vai aproveitar o calor que vai sair da sua turbina vai ser mais ou menos 90, 80 graus, 120 graus, e você não vai usar a última turbina que você tem a vapor para aumentar ainda mais a geração. Porque se você aproveita esse calor a uma baixa temperatura para usar o calor, você não vai conseguir gerar mais calor com aquela baixa temperatura na última turbina a vapor. Então você perde energia. Vamos dizer, você perde 5% do potencial da sua usina de gerar eletricidade. Por quê? Porque você está perdendo um pouco de eletricidade para ganhar no calor. Só que quando o preço da eletricidade está muito alto e você quer, né, aproveitar todo o vapor possível para gerar eletricidade, você vai ter que jogar fora mais calor, só que você consegue uma eficiência maior de geração. Nesses casos, o que acontece? Você pode fazer um armazenamento térmico, que acontece, por exemplo, armazena vapor, armazena em tanques de água quente, por exemplo, para depois suprir essa demanda de calor que você tem. Então, quando, por exemplo, durante o horário de pico, que o custo da eletricidade aumenta muito, o que você pode fazer? Durante esse horário de pico, você deixa de armazenar energia no seu storage, deixa de suprir a demanda de calor, gera mais eletricidade e supre a sua demanda com o tanque de armazenamento de água a 100 graus que você armazenou no seu sistema de distribuição de calor, por exemplo. Então essa é uma forma que é muito utilizada de armazenamento térmico para geração elétrica.
olhando mais para uma casa, por exemplo, uma geração distribuída, né? Se você tiver suprimento de gás ou suprimento de hidrogênio, você, ao invés de você receber eletricidade da sua casa e gás e aquecimento, né? Gás para você queimar o seu boiler para esquentar a sua casa, você pode receber o gás só e você vai gerar eletricidade e calor dentro da sua própria casa. Isso supostamente lá na Europa, que é bem apropriado. E aí, lógico, vai depender, porque a demanda de eletricidade nunca é exatamente igual à sua demanda de calor. Então você vai ter que armazenar o calor, que é mais fácil de armazenar calor do que eletricidade, apesar do preço das baterias estarem baixando muito. Então tem uma tecnologia muito interessante, que é essa Solid Oxide Fuel Cell, que ela já está virando muito, já está sendo implementada lá na Suíça, na Dinamarca, os países muito frios, com gás natural mesmo. Eu vou mostrar aqui essa tecnologia operando e como é que funciona. Desculpa, eu não pago a... SOFC fuel cells are manufactured partly at Lisu National Laboratory in Oslo, partly at Tofsø Fuel Cell in India, with cells assembled with other components to form a fuel cell stack. Falar sobre a aplicação. Essa daí é uma célula combustível, só que ao invés de usar hidrogênio, você pode usar gás natural. Sempre teve essa discussão, essa possibilidade de você basicamente gerar sua própria calor e energia. Essa Combined Heat and Power. Na Europa e tudo mais. Só que com um gerador a gás, você precisa de um gerador a gás e depois precisa ainda uma turbina a vapor. E uma turbina a vapor normalmente ela só viabiliza com demandas muito grandes, por exemplo, 150 megawatts. Para uma casa não faz tanto sentido. E às vezes a quantidade, a eficiência dela é pequena, 40%, 50% para a demanda energética. Então não bate muito bem e nunca foi implementado. Já com essa nova tecnologia, que é uma célula combustível, que queima hidrogênio, queima gás natural, queima óleo diesel, ele, que seria está apresentado aqui, ele tem uma vantagem enorme, porque
Porque essa Solid Oxide Fuel Cell ela vai operar como se fosse um gerador. Só que como ela opera a 700, 800 graus, né, para realmente fazer a operação dela, ela tem um excedente de calor. E aí esse excedente de calor você consegue aproveitar para a sua demanda térmica da sua casa. E normalmente você produz aí 60% de energia, que se você está produzindo excedente você exporta para a rede, se você não está utilizando, que você pode vender, né, essa eletricidade, e aí o calor que você vai produzir você consome na sua própria casa. Essa tecnologia é uma tecnologia melhor porque ela é modular, né? Por exemplo, cada um desses células a combustível empilhadas uma na outra é um módulo que não tem como fazer tão grande, ele é sempre desse tamanho. Mesmo se você for fazer uma usina de 100 mil, de 1000 megawatts, de 1 gigawatt, você vai ter essas células do mesmo tamanho, porque elas são modulares. Então o preço dessas células vai baixar. E aí o que acontece é que vira competitivo para você botar alguns módulos desses na sua casa, o preço baixa, porque com geradores a gás, você precisa de um gerador a gás, que é uma tecnologia particularmente muito diferente e tudo mais. E como não tem tanta sendo produzida, o preço fica maior, fica mais caro. Então, isso daqui já é uma realidade em países da Europa, né? E pode ser, por exemplo, aplicado no Brasil, em frigorífico, por exemplo. Frigorífico, você precisa de calor para limpar, lavar louça, para fazer a limpeza do local, você precisa para processos industriais e tudo mais. Você bota uma dessa, você gera eletricidade para a sua usina e ao mesmo tempo calor, com uma eficiência muito maior e um preço menor. Então, e você consegue com Combine Heat and Power também armazenar a energia, né? Que a gente está falando aqui de armazenamento. Com essa Solid Oxide Fuel Cell, a eficiência é maior. Em vez de você gerar 40% de eficiência, a geração é 60%, 70% de eficiência. As perdas são menores, porque esse calor rejeitado está a 700, 600 graus e é mais barato você conseguir aproveitar esse calor. Porque no Combine Heat and Power normal, o que acontece é que a temperatura está a 120, 90 graus e é caro você conseguir aproveitar aquele calor rejeitado. Na Solid Oxide Fuel Cell é barato porque é muito quente uma Solid Oxide Fuel Cell. E aí baixa o preço de você fazer Combine Heat and Power, baixa o preço para você armazenar esse calor, porque quando você tem uma temperatura muito alta, você pode derreter um sal, derreter um metal, alguma coisa que fica mais fácil de você armazenar, com calor latente, por exemplo. Então falei sobre Combine Heat and Power, as tecnologias, agora falar sobre a demanda de calor no Brasil, né? Demanda de calor no Brasil é mais ou menos 80% da demanda de energia da indústria brasileira. Grande parte dessa demanda, 12% é suprida com biomassa, 35% com bagaço. Esse bagaço é mais para produção de açúcar e etanol, né? Para a indústria automobilística, para produzir etanol. Carvão, gás natural e outros combustíveis fósseis, diesel e combustível, óleo combustível aqui. Então, essas são as demandas aí para calor na indústria. E para que é utilizado esse calor? Calor de baixa temperatura, ebulição, pasteurização, esterificação, sanitização, ou seja, para limpeza, secagem de grãos, lavagem, descoloramento, vaporização, hidrólise ácida e cozimento. Em média temperatura, que é de 150 a 400 graus, os serviços prestados por esse calor é para destilação, fusão do nitrato, tingimento e compressão. E agora, temperaturas super altas, acima de 400 graus, temos processos de transformação de materiais. Por exemplo, a siderurgia, né, para produzir metal, aço, essas coisas. 41% do calor
é consumido em altíssimas temperaturas, né? Esse calor é suprido com carvão, né? Com gás natural, basicamente. Não é o bagaço de cana que vai suprir essa demanda de calor com alta temperatura. Para suprir também essa demanda de calor, existe a energia solar, né? O Brasil é um dos países com maior potencial de energia solar. A temperaturas baixas você consegue aproveitar com esses tubos a vácuo, né? Que você consegue botar no telhado da sua casa, por exemplo. A média temperatura para fazer a demanda de calor, suprir a demanda de calor com energia solar, você precisa dessas hipérboles, né? Esses usinas heliotérmicas de hipérbole, outros estilos de tecnologia. E aqui os mesmos serviços aí que eu já tinha mencionado no outro slide. Em relação à geração elétrica, o armazenamento térmico ele é bem apropriado para, por exemplo, a geração elétrica concentrada, geração solar concentrada, onde você concentra os raios solares para aumentar a temperatura de um sal, por exemplo, e então usar essas altas temperaturas para evaporar vapor, aumentar a pressão do vapor e rodar uma turbina a vapor. Depois você precisa condensar o vapor para fechar o ciclo e você utilizar a mesma água, né, que você evaporou depois para gerar mais eletricidade. Então, esse tipo de usina, ele precisa de armazenamento por quê? Porque demora um tempo razoável para você esquentar todo esse processo, para você começar a gerar eletricidade com essas turbinas. O processo para você fazer o startup dessa usina é caro, precisa de muitas pessoas trabalhando. Então, para você viabilizar uma usina dessa, até uma turbina a vapor, ela tem que operar com 60%, 70%, 80% de capacidade, né? Ou seja, durante o dia e a noite, quase todo dia do ano, 80% do tempo. Então, para viabilizar uma tecnologia dessa, você precisa de armazenamento térmico. Esse armazenamento térmico normalmente é feito com sal, por exemplo, sódio, tem outros sais, outras misturas de sais para você conseguir uma temperatura mais alta, que você derrete esses sais e armazena em um tanque com altas temperaturas e outro tanque, o sal é armazenado com baixas temperaturas. Esses tanques normalmente armazenam a energia com a variação da temperatura, ou seja, com o calor específico, né? Por quê? Porque se você usar, por exemplo, um calor latente, o que acontece é que você vai precisar de um outro componente, né? De um outro componente para você fazer o transporte do calor aqui da torre para a turbina. Se você usa esse componente que é um calor específico, né, que ele não vai solidificar, você consegue usar esse calor, esse componente para tirar a energia daqui, para ser armazenado e para suprir a energia da turbina, o que diminui o número de trocadores de calor, fica muito mais simples. Outra vantagem desses tanques de calor específico é que o calor ele é bem distribuído nesses tanques. Então, quando entra um sal um pouco mais frio, ele já rapidamente se mistura e se esquenta de novo e aí ele pode voltar no sistema. Para você fazer um tanque de calor latente, a troca de calor entre o sal no estado sólido para o estado líquido, do estado líquido para o estado sólido é pequeno. Então, o que aumenta muito o custo desse tipo de projeto, para você fazer a transformação, transportar a energia de um estado para o outro é complicado. Para você congelar, ou normalmente para você solidificar o produto é difícil, porque você solidifica um pouco, depois esse próprio material ele cria uma resistência térmica
para solidificar o resto, por exemplo, como a água, né? Você vai derreter uma garrafa de água, primeiro derreter o entorno dela é fácil. Para você derreter o meio é difícil, por quê? Porque o próprio entorno da garrafa que você está derretendo está funcionando como isolante térmico fortíssimo, que é a água, e aí impede que derreta o meio. Por isso que a água demora um dia para você derreter uma garrafa de água, porque o meio ele demora para derreter. E esse tipo de tanque de armazenamento térmico tem o mesmo problema, por isso que existe essa vantagem de usar o armazenamento com armazenamento com a variação da temperatura, ao invés de armazenamento de latente, né? De mudança de estado. Aqui eu tenho uma tabela explicando a vantagem e desvantagem, com a citação, se você quiser mais detalhe, está ali na apresentação. Existem vários tipos de materiais utilizados, particularmente para esse geração solar, né, para você aumentar a viabilidade dessa geração solar. Por exemplo, Sandrock Oil, Reformed Concrete, Cast Iron, Solid Chloride, Cast Steel, Silica Fire Bricks, Magenta Fire Bricks. Agora, líquidos, tem o Synthetic Oil, Nitrate Salts, Liquid Sodium, Silicone Oil, que eles usam muito óleo deve ser óleo diesel, né, por exemplo, esquenta, fica quentíssimo o óleo e você esfria depois. O importante é ter um specific heat alto, né, que você consegue armazenar muita energia com pouco volume, com pouco custo, né. Então tem vários materiais, componentes sendo utilizados diferentes. Agora esses são os componentes com calor latente, né? Que você muda de fase. Normalmente eles têm uma mistura, né? Para um componente derreter numa temperatura, o outro derreter na outra, você pelo menos tem uma variabilidade de temperatura com essa mistura. Um componente tem uma temperatura de fusão fixa, né? Mas se você mistura com outros componentes, essa temperatura de fusão ela vai ter um gradiente, ela vai variar, ela não vai ser da mesma temperatura, o que de certa forma é apropriado para esse tipo de aplicação. Agora, Thermal Energy Storage é aquela que a molécula muda, por exemplo, metano misturando com água você produz hidrogênio e monóxido de carbono. Isso aqui é a reforma a vapor. Você pode botar em altas pressões, né? Altas pressões, você tem uma alta temperatura. Se a temperatura está muito alta, você produz hidrogênio. Se a temperatura baixa, esse hidrogênio ele vai voltar a virar metano e água. Esse daqui é um exemplo, né? Um exemplo que a gente já apresentou aí na aula do hidrogênio. Tem outros exemplos aí que podem ser utilizados para armazenar energia térmica, porque essas reações são reações de equilíbrio, né? Dependendo da pressão e temperatura, o equilíbrio tende para um lado, ele vai consumir energia do meio ambiente, né? Para fazer a reação ir para um lado. Se você bota calor, você vai tender a reação para ir para o outro lado, você vai armazenar os componentes e vai armazenar energia térmica também. Alguma pergunta aí sobre esses tipos de armazenamento térmico? Aqui esse é um exemplo que você, ao invés de misturar os componentes, você coloca vários tanques com temperatura diferente. Então, por exemplo, se você quer esquentar muito, só que esse componente é caro. Esse componente é caro, esses componentes são mais baratos. E aí o que acontece é que você esquenta a sua fonte que vem a 100 graus com componentes mais baratos, e aí quando chega o componente que é mais caro, né, para você conseguir esse armazenamento latente, você bota ele aqui. Porque se você colocasse só esse componente para aquecer tudo, o preço seria maior. Então você consegue, né,
dividir o custo desse suprimento de energia para o seu sistema com um componente com preços diferentes, por exemplo. E normalmente o objetivo é armazenar energia solar. Esse sistema, você tem geração solar durante o dia, só que a tua demanda de energia tem de noite e durante o dia, né? Então você pega esse excedente de geração de térmica solar durante o dia e você armazena para gerar energia durante a noite. Particularmente aqui no final do dia, lá para 6 horas, 7 horas, 8 horas da noite, você tem o pico, né? Então é interessante você fazer esse armazenamento. Mas também, para a sua usina não resfriar toda, você tem que ter um pouco de geração para você já conseguir, né, aumentar a geração logo quando o sol voltar. Senão você tem seríssimos problemas que uma usina dessa, se o molten salt, né, derreter, você vai ter que ficar 2, 3 dias tentando desentupir os canos, né? Porque os canos, esse sal, né, que você coloca para você armazenar energia térmica, ele vai solidificar. E aí para você esquentar ele de novo, você vai ter que gastar muito calor, né? E então você tem que garantir que quando você vai fazer um projeto desse, você fez bem, dimensionou bem a sua usina para você sempre ter um excedente de calor para não derreter o componente, para não solidificar o componente que você tem, senão você vai ter uma dificuldade enorme de conseguir operar a sua usina de novo. Vai ter que gastar muito calor, né? Vai esquentar para o componente ir derretendo e poder usar de novo. Outra possibilidade que você pode fazer aqui com a geração solar, por exemplo, à noite, quando você não tem muita geração e o seu tanque não está suprindo toda a demanda de calor para aquecer para evaporar o vapor e gerar eletricidade, você pode também combinar com uma geração térmica biomassa. Biomassa, carvão, gás. Ou seja, não tendo calor suficiente, você tem 2, 3 semanas chovendo e não tem nenhum sol na sua usina, e a sua usina está começando a esfriar, está começando a derreter o seu componente de armazenamento térmico. E aí você já está 3 dias sem gerar energia, porque você está com medo da sua usina, né, congelar. E aí você liga seu forno e você pode combinar. Quando não tem muita geração solar, você queima gás natural, queima hidrogênio, queima biomassa, queima qualquer outro componente que você conseguir complementar. É fácil você armazenar biomassa, não é tão fácil, né? Mas tem um certo custo. Você tem risco de pegar fogo, ele vai chover, vai aumentar a umidade, mas você pode botar aquela biomassa normalmente é armazenada em pilhas grandes de cavaco. Armazenar hidrogênio é caro, é complicado, mas existe a possibilidade de gás natural também. É parecido com hidrogênio. Você pode, já que você não consegue armazenar energia solar durante uma semana, você consegue armazenar outros componentes e complementar esse seu sistema. Essa daqui é a tecnologia de ar líquido. Eu não removi aqui, eu vou falar sobre isso numa outra aula, especificamente porque para eu poder falar um pouquinho mais sobre a tecnologia. Agora, a tecnologia que está sendo implementada, aquela de Solar Concentrated Heat Power, existe, né? Existe na Espanha, existe na Itália, existe nos Estados Unidos, existe na China. Ela ainda não é competitiva com a geração solar fotovoltaica, particularmente devido a esse problema de armazenamento, mas o custo está baixando muito porque tem gente investindo. O problema é que, como essa tecnologia faz muito sentido para, por exemplo, o Brasil, para a Arábia Saudita, para países que não têm muito dinheiro para investir nessa tecnologia, os países de lá dos Estados Unidos e tudo mais, outros países não vão investir. Vão investir nas tecnologias que funcionam nos países deles. Então, se a gente realmente quer que essa tecnologia funcione,
O Brasil vai ter que gastar dinheiro para baixar o custo dessa tecnologia, para a gente poder utilizar. Brasil, a África, a Austrália, né? Talvez a Espanha, mas a Espanha o potencial não é tão grande, né? Como, por exemplo, no Piauí. O Brasil tem que pagar isso aí, senão nunca vai ser competitivo. Pit Storage. Pit Storage é basicamente armazenar energia durante o verão, calor durante o verão, ou seja, lá na Dinamarca, no verão, a temperatura chega a 26 graus, 30 graus no máximo, e aí você resfria, você esquenta essa água e você armazena uma piscina enorme, uma quantidade enorme de água quente. E aí quando você entra no inverno, você tem que isolar, né, essa piscina. Entra no inverno, você usa essa piscina quente para resfriar o para esquentar, desculpa, as casas ou processos industriais ou greenhouses, né, que eles têm plantações, muita plantação lá na Dinamarca, que precisa estar acima de uma temperatura X para não destruir, para não acabar com a plantação em greenhouses, então precisa manter esse calor. Então eles têm esse pit storage. Pit storage é um armazenamento sazonal. Ele armazena calor do verão para o inverno nessas piscinas enormes. Agora o armazenamento de aquífero, eu acho que eu já passei por isso na primeira aula. Basicamente é fazer a mesma coisa que o pit storage, só que você não precisa fazer a piscina, você usa aquíferos. E um aquífero é o aquífero que você vai manter ele frio, o outro você vai manter ele quente. Então durante o verão, por exemplo, você vai esquentar, ou você vai tirar a água fria, que vai esfriar a sua casa, e o calor a água quente que você produz, né? Esfriando a casa, você vai esquentar a água do aquífero e você vai botar em outro aquífero. No inverno, quando tiver muito frio, esse calor que você armazenou nesse aquífero, você vai usar para esquentar a casa, você vai esfriar essa água e essa água vai voltar para o aquífero frio, resfriando aqui o aquífero frio. Então, o que acontece? É óbvio que você tem que fazer isso num lugar onde os aquíferos eles não estão muito próximos, que é onde tem talvez uma barreira física que não permita os dois aquíferos misturar água com o outro. Você tem que ver a batimetria, a geologia e tudo mais. Mas isso aí já está sendo muito utilizado hoje. Tem vários condomínios assim que já vem com esse, eles chamam de geothermal heating, mas é esse aquecimento de aquífero que é muito mais barato do que você aquecer ou usar ar-condicionado, né? É só bombear a água de um aquífero para o outro. Uma tecnologia com armazenamento térmico que tem um potencial enorme e já tem muito deles implementados no Brasil, deveria ter muito mais, né? Porque o Brasil tem um potencial enorme para essa tecnologia, são esses painéis solares de aquecimento de água, né? Se o tanque, se você tiver espaço aqui na sua casa para você colocar o tanque no topo da tua casa, você não precisa de um bombeamento, né? Uma bomba. Por quê? Porque a água quente ela sobe, porque tem uma densidade menor, e aí você consegue armazenar água quente nesse tanque sem precisar bombear. Se você não tiver espaço para colocar o tanque em cima do painel solar, você vai ter que adicionar uma bomba, né? Ou você pode colocar basicamente o tanque no telhado, na parte externa, fica feio pra caramba, né? É muito mais bonito você colocar o painel no seu telhado e o tanque aqui em cima. Esse aqui é um tanque de armazenamento térmico. Toda casa deveria ter isso no Brasil, talvez até prédios, né? Para justamente baixar o custo de gás natural que você aqui no Brasil, aqui em Porto Alegre a gente usa até nem gás natural, usa gás liquefeito de petróleo que é 4 vezes o custo do gás natural. Então é uma coisa assim absurda. Então, em vez de você gastar uma conta de luz de gás 300, 200 reais por mês, você compra um sistema desse. Aqui da China ele custa $700. $700 deve dar o quê? 7 vezes 4 dá R$3.500, que seria mais ou menos a conta de gás do ano, né? Em um ano você
de conta de gás, você paga um sistema desse, provavelmente não vai suprir todo o calor da sua casa, provavelmente vai suprir 70% do calor da sua casa para tomar banho, para limpar a mão, a roupa e tudo mais, lavar a louça. Mas em 2, 3 anos já se paga um sistema desse, né, no Brasil. Outra opção de armazenamento térmico é você congelar o gelo. É muito utilizado no Japão, porque o Japão tem muito problema de potência, porque eles têm muita geração nuclear, que é inflexível. Tinha um carvão, não tem mais tanto carvão, mas agora tem gás natural. Gás natural é flexível, então não tem tanto problema. Se você tiver um país gerando muita energia com gás natural, isso aqui já não é viável. Mas se tem muita energia nuclear, que é o caso lá do Japão, isso aqui é viável sim. Basicamente você tem esses coils aqui de cobre, justamente para você aumentar a área de contato com o gelo, porque o gelo vai derretendo e você vai criando aquela isolamento térmico que eu mencionei, que é muito difícil você congelar o gelo. Então você precisa desses coils, que aumenta um pouco o preço. É basicamente um tanque de gelo. Durante a noite, quando a energia é mais barata, você congela o gelo. Durante o dia, quando a energia está mais cara, você usa o gelo que você congelou para refrigerar a sua casa, o seu frigorífico, a sua indústria, a sua fábrica. No Brasil não faz tanto sentido porque a variação do preço não é tanta, né, do dia para a noite. Só, por exemplo, se você tem demanda de ar-condicionado durante a ponta e a sua ponta você paga 5 vezes mais caro. Isso depende da conta de luz, mas muito lugar no Brasil, por exemplo, supermercado, shopping center, hospital, fábrica, eles têm uma conta durante a ponta, que são 3, 4 horas, depende do estado, 5 vezes maior do que fora de ponta. Então, durante fora de ponta, você pode armazenar energia com isso. Você tem energia na ponta para ar-condicionado, para manter seu frigorífico gelado, você pode usar isso aqui, por exemplo. E aí faz sentido sim. Eu fiz um cálculo aqui para ver quanto é que vale armazenar energia com gelo, né? E aí eu fui lá no Alibaba, vi o custo de um sistema desse de refrigeração, e o custo de armazenamento é basicamente $300 por quilowatt-hora. $300 por quilowatt-hora de energia, né? Que é diferente de quilowatt-hora térmico. Normalmente você tem que multiplicar um coeficiente de coefficient of performance, coeficiente de performance, que normalmente para um sistema de refrigeração é 2, 3. Para congelar a água ele baixa um pouco, pode ser 2, 1.5, né? Então é um preço muito caro comparado com bateria, que já está $200 por quilowatt-hora, né? E aí eu fiz o cálculo com um discount factor, né? Porque a bateria ela dura 6 anos, mas esse aqui dura 15 anos, né? A duração da vida útil desse equipamento, que aí resulta num discount rate de 8,5 anos, assumindo o fator de capacidade de utilização do sistema de 30%. Isso seria possível só talvez lá no Nordeste, em Salvador, que é quente todo dia, durante o ano todo, né? Aqui no Rio Grande do Sul, 6 meses é muito frio, então isso aqui seria impossível, você fazer esse uso de uma solução de armazenamento de energia térmica. E aí o custo levelizado, você tem o custo de investimento, você multiplica pelas horas que você utiliza, e o discount factor, você divide por esses valores, e aí você tem um preço de R$71 por megawatt-hora. Nesse caso, essa tecnologia é metade do preço. Metade do preço de bateria, comparado com aquela aula de bateria que eu fiz. Só que para você conseguir uma demanda, um fator de capacidade desse sistema de 30%, você vai precisar armazenar essa energia lá no Nordeste, né? Que o ano todo você tem demanda de refrigeração. Alguma pergunta aí até agora? Estou falando sobre tecnologia, sobre diferentes utilizações aí
de armazenamento térmico? Não? Professor, Opa. foi mal. Só essa parte então de armazenamento de gelo, o que a gente faz é aproveitar o gelo para resfriar e não passar por ele por esfriamento, é isso? Isso. Por exemplo, se você tem na sua casa uma usina solar, né? E você está no meio do nada. E não tem conexão com a rede, você não pode vender a sua eletricidade para a rede, que é uma vantagem enorme, que você tem uma regulação da ANEEL que te permite fazer isso no seu CPF. Você vende energia para a rede e depois você pode comprar ela e debater do seu custo, quando você não está gerando energia solar. É um subsídio enorme que o governo permite fazer e que está bombando a energia solar no Brasil. Né? Quase 10 GB de painel solar. 10 GB, Itaipu tem 14 GB. Né? 10 GB é quase Itaipu. Só que só gera durante 20% do tempo esses painéis solares. Uma quantidade enorme de painel solar sendo importado aí da China. Só que aí o que acontece? Se você não tem essa rede, você vai pegar a eletricidade solar e você vai ter que armazenar, por exemplo, para suprir a sua demanda de refrigeração durante a noite, que você vai dormir. Você vai dormir e quer dormir com o seu ar-condicionado ligado. Então, durante o dia que você está trabalhando, você não está usando toda a energia na sua casa, parte dessa energia durante o dia está sendo utilizada para produzir gelo. E aí você tem aqueles tanquezinhos que transformam a eletricidade em gelo. Eletricidade e água, né? Você precisa de água para produzir gelo. Eletricidade, água e aquele sistema de refrigeração produz gelo. E aí quando você para de gerar energia elétrica com energia solar, você ainda vai ter aquele tanque de gelo no seu porão, algum lugar na tua casa. E aí o que acontece é que aqueles coils, né, que você viu lá, eles vão transmitir o calor, o frio naquele tanque de gelo para um sistema de refrigeração e que vai manter o seu ar-condicionado rodando. Você só vai precisar de um ventilador, né, para transportar o frio do tanque de gelo para o seu quarto que você está dormindo. Então é uma forma de armazenamento de energia, só que você não está armazenando energia elétrica, você está armazenando energia térmica. Tá. Pra mim é um pouco menos intuitivo, tipo, armazenar frio, entre aspas, do que armazenar calor. É algo que a gente não tá muito acostumado, não sei. Mas deu pra entender, Valeu, Pedro. Ô professor, daí no caso precisaria de um sistema de ventilação que puxasse esse calor de gelo para dentro da casa. Cada um você usaria um ar-condicionado, né? Exato. O ar-condicionado ele também tem um sistema de vento, né? Que no caso ele pega a água de dentro da casa, que está supostamente um pouco mais frio que lá fora, para você não ter que esquentar todo o ar que entra na casa, mas ele passa esse ar, o ar da casa, vamos dizer, está 20 graus. Ele pega a água a 20 graus, passa por um radiador do sistema de refrigeração, esfria ele para 15, 16 e joga de novo dentro da casa. Esse seria a mesma coisa, mas a única diferença é que você não vai estar tirando o calor de um ciclo de refrigeração do ar-condicionado, vai tá tirando o calor desse tanque de gelo. Né? É basicamente parecido, só que você tem que ter uma troca de calor muito grande, por isso que você tem aqueles fios de cobre, para você conseguir tirar uma potência, uma quantidade de calor grande, quilowatts térmico por segundo. A troca de calor tem que ser muito grande para você conseguir refrigerar muito rápido, né? Você tem uma potência grande de refrigeração. E com esses tipos de armazenamento térmico, particularmente com calor latente, é muito difícil. E é caro. Não é barato não. Mas dá para fazer. O Brasil poderia fazer mais isso, só que o Brasil potência não é o problema. Né? Agora a gente finalmente tem o custo de energia variando horário, nunca teve
só começou agora esse ano 2021, mas o custo da energia durante o dia e a noite é praticamente o mesmo. Varia 5%, 10%. Tem país que varia 40%, 60%. O único gargalo do Brasil é a distribuição, que aí a distribuição o pessoal não quer fazer tanto poste, porque é caro, porque os juros no Brasil é muito alto, e aí fica assim naquela situação, ok, a gente tem essa distribuição, vamos usar o máximo possível dela, porque é muito caro fazer esses fios de cobre, né, traçando o país todo. E aí que acontece que quem paga aí esse custo são as indústrias, são os shoppings, são essas empresas que podem fazer uma gestão melhor da sua energia e, por exemplo, gerar diesel. Tem muita empresa dessa que durante a ponta, quando todo mundo está voltando para casa para tomar banho e ligar o ar-condicionado, essas usinas, essas empresas, né, supermercado, shopping center, hospital, eles ligam seus geradores a diesel. Eles não ligam os geradores a diesel por causa dos problemas deles que eles querem resolver. Eles ligam o gerador a diesel porque todo mundo voltou para casa e o sistema de distribuição não vai conseguir suprir toda a demanda do pessoal na casa. É mais para quê? Mais por causa do setor residencial. Você tem essa ponta muito alta. Eu acho que eu vou dar uma aula sobre ponta, tarifa de energia. O que vocês acham? É uma boa para vocês. É importante, né? Para vocês aplicar nessas tecnologias, você tem que saber o mercado de energia. Beleza? Então vou adicionar na aula aí. Acho que seria bem interessante, beleza. Tem a tarifa branca. A tarifa branca é uma tarifa residencial que permite você ter um consumo menor durante a ponta, e se você consegue consumir menos durante a ponta, você consegue economizar energia. Mas depende muito de estado para estado. Tem estado que a diferença é muito pouca e não faz sentido. Tem estado que, como sofre muito com essa questão da distribuição, né, o custo de distribuição é alto para fazer investimento, para botar novos postes, é difícil fazer obra e papapá, uma complicação. Aí eles botam essa taxa melhor. Só que não é muito divulgado, né, essas tarifas brancas. Tem tarifa, por exemplo, tem tarifa A 1, 2, 3, 4, B 1, 2, 3, 4. A tarifa A normalmente é do Mercado Livre. A tarifa B3 ela é mais de comercial e tudo mais. E aí você tem que pagar uma taxa maior para a ponta, bem maior. A taxa de energia na ponta. No setor residencial, como o consumo é baixo, o pessoal não deixa o setor residencial para lá, porque dá muito trabalho, né? Capacitar as pessoas, para as pessoas conseguirem baixar a energia durante a ponta, e o retorno não é tão grande para fazer isso. Então, outra fonte de armazenamento térmico muito importante para o Brasil é uma piscina. Por exemplo, uma piscina é um tanque de água que durante a noite esfria significativamente, particularmente em estados, em cidades no interior, né? Lá em Santa Maria, Uruguaiana, esses lugares no interior onde é muito quente durante o dia, muito frio durante a noite, a piscina ela fica numa temperatura média. Por exemplo, se está muito quente durante o dia, 35 graus, e aí baixa para 15, a piscina vai ficar mais ou menos em 20 graus. Então você pode usar a piscina que está a 20 graus, você usa esse sistema de bomba que já tem para você fazer a filtragem, né, da água e manter a água sem bactérias, sem fungos, sem algas, né? Você usa o sistema que você tem de bombeamento para bombear essa água fria para o seu sistema de ar-condicionado. No caso tem que ser um ar-condicionado central. E a ideia é basicamente você, em vez de refrigerar o seu sistema de refrigeração com o ar lá fora que está 35 graus, você usa a sua água da sua piscina que está 20 graus.
Com isso, o que acontece? Como você está com uma temperatura menor, você vai precisar de muito menos calor, muito menos energia no seu sistema para trazer a temperatura lá de fora, que está 35 graus, do que você usar a sua piscina que está 20 graus. Então o coeficiente de performance vai aumentar de talvez 2 para 3, 4, 5, e a quantidade de energia que você precisa refrigerar é menor, porque você já está tirando o frio da piscina. Esse tipo de sistema existe muito nos Estados Unidos, lá na Califórnia, na Arizona. Várias cidades já vêm, a sua casa já vem com esse sistema instalado. Eu não sei porque no Brasil não existe, mas o Brasil tem um potencial enorme. Eu estou até escrevendo um artigo científico com um aluno do Promec, que é o Conrado. A gente está fazendo um potencial mundial dessa tecnologia, de utilizar a piscina, né, para refrigerar uma casa. E o potencial é enorme. A piscina, para você conseguir esquentar a piscina, você consegue refrigerar 3, 4 casas. É uma quantidade enorme de calor que essa piscina consegue armazenar durante a noite, né? Então, eu não fiz tantos slides para essa tecnologia. Mas basicamente, outra coisa que você tem que fazer é que o seu ar-condicionado tem que ser o mais próximo do nível da piscina, porque se for um pouco mais alto, você vai ter que bombear a água, porque o calor ele quer ficar sempre mais alto, né? Porque você tem a água quente é menos densa e ela tende a ficar em cima. Então o ideal seria a piscina ficar mais alta do que o sistema de refrigeração, né? Então o sistema de refrigeração sempre tem que ficar mais baixo, perto do nível da piscina, para você reduzir os custos de bombeamento. Então a ideia é basicamente, em vez de você ter aquele radiador, que você tem uma ventoinha que pega o ar do lado de fora para refrigerar o radiador, que aí você vai condensar o líquido de refrigeração no seu ar-condicionado, você vai usar a água da piscina. O único sistema que você vai precisar comprar é um trocador de calor, que no caso tem que ser de alumínio ou titânio, porque senão ele vai corroer com o cloro na piscina. Alumínio é muito mais barato, né? Só que o alumínio tem um problema, que a troca de calor não é tão boa, tudo mais. O titânio é mais caro, mas é uma qualidade melhor. Então você vai ter que comprar um trocador de calor para trocar a água da piscina com o refrigerador, o líquido refrigerador, líquido gás, né, do seu sistema de refrigeração. E aí você consegue baixar a conta de luz em 20%, 40%, dependendo de lugares que se está mais para o interior, né, dá para baixar 60% a conta de luz de uma casa. Ou de, por exemplo, um frigorífico. O frigorífico tem uma lagoa de tratamento de água. Você pode esquentar a lagoa de tratamento de água. Qualquer indústria que tenha uma lagoa do lado para tratamento de água, você também consegue usar essa lagoa para baixar sua demanda de refrigeração. Muito interessante para frigorífico, por exemplo. Eu botei um vídeo aqui explicando como é que funciona a tecnologia. Interessante para você. Eu escrevi um artigo científico, né, para uma revista, o Energy Conversion and Management, mas a minha proposta é um pouco diferente, que não se aplica para o Brasil. A ideia é basicamente congelar a piscina, ou seja, você não vai mais usar a piscina nunca mais, ela vai virar um bloco de gelo, e a ideia é basicamente durante o inverno, quando a temperatura lá fora está mais baixa e você precisa de muito menos energia para congelar, para refrigeração, você precisa gasta menos energia, e normalmente durante o inverno, como você tem placa solar na sua casa, você talvez tenha geração ociosa, você queira armazenar esse excedente de geração, por exemplo no Arizona. Aí a ideia é você produzir gelo durante o inverno, e durante o verão você pega aquela piscina congelada para refrigerar a sua casa. A vantagem é mais ou menos como você armazenar o frio durante o inverno para esfriar a sua casa durante o verão. É mais ou menos essa ideia, né? Foi aceita para publicação, tudo mais. Nunca vi uma piscina sendo congelada, no caso
eu que propus essa tecnologia, para você conseguir o isolamento térmico, para você conseguir manter essa piscina congelada durante 6 meses, você precisa desse material aqui, Vacuum Thermal Insulation, que ele tem um coeficiente térmico de condução térmica muito pequeno. Se você fosse, por exemplo, usar um desses isolantes térmicos convencionais, a sua piscina seria mas você não teria espaço para colocar água, porque seria só isolamento. Porque você precisa isolar muito bem essa piscina para ela continuar congelada. Por exemplo, como se fosse uma garrafa térmica, né? Esse Vacuum Thermal Insulation, são os painéis de carbono, onde entre o carbono e o outro você tem um vácuo. E você consegue fazer esse isolamento térmico. É uma tecnologia nova. Antigamente isso aqui seria impossível fazer, porque o gelo ia descongelar em 2, 3 semanas, ia descongelar tudo para o meio ambiente. O ideal dessa tecnologia é basicamente em locais onde é muito frio no inverno e muito quente no verão. Se for muito frio no inverno, por exemplo, chegar a menos 3 graus, você não vai gastar quase nada de energia para refrigerar. O problema é que o verão, em lugares onde chegam temperaturas muito frias, não chega em temperaturas muito quentes. Então, isso aqui é um exemplo de operação. Durante o inverno você vai congelando, né, a piscina. Quando a piscina está congelada mais ou menos no início da primavera, você usa a piscina congelada para sua demanda térmica. E o local no mundo com maior demanda para essa tecnologia, que faz mais sentido, é lá no Iraque, no Irã, Afeganistão, Paquistão. O Rio Grande do Sul aqui tem uma demanda um pouco pequena, né? Um pouco maior do que aqui no resto do Brasil. Na Argentina também não é muito grande. Lá no Arizona, eu fiz um estudo de caso lá no Arizona. A Arizona é muito interessante. Então, isso aqui é Swimming Pool Thermal Energy Storage. Não se aplica para o Brasil, mas como eu publiquei um artigo sobre o assunto e tem a ver com Thermal Energy, armazenamento térmico, eu achei que fazia sentido aí fazer esses comentários. Agora falar sobre Phase Change Materials. Phase Change Materials são materiais que mudam de fase com a temperatura. Por exemplo, parafinas, água, sais, tem açúcares de álcool, sal e outras misturas. Então, parafina e tudo mais. Esses aqui são Phase Change Materials. Phase Change Materials, eles têm um armazenamento térmico por volume grande, maior do que a água, né? Eles conseguem armazenar muita energia. Por exemplo, numa casa que você mora aqui no Rio Grande do Sul, onde a noite é muito fria e o dia é muito quente, você pode fazer a sua casa com os tijolos, onde você tem esse Phase Change Material, e você consegue que a sua casa fique uma temperatura média, né? Não vai ficar tão quente durante o dia e tão frio durante a noite. Então existe essa possibilidade de colocar esse material de Phase Change Material. O ideal, outro exemplo, por exemplo, você tem um sistema de refrigeração, aquecimento, né, um heat pump na sua casa. Você pode colocar Phase Change Material num sistema fechado que pode ser utilizado para... Você pode usar esse ar-condicionado, o heat pump, né, que funciona como ar-condicionado ou aquecedor, para, por exemplo, durante a noite, quando a noite está muito fria, mas você não tem demanda de aquecimento, você pode congelar esse Phase Change Material. E aí você consegue congelar isso com uma demanda de refrigeração muito menor, com um coeficiente de performance maior, porque a temperatura lá de fora já está baixa, né? É como se armazenar a temperatura fria lá de fora. Às vezes você precisa baixar um pouco a temperatura de 20 graus para 15, né? Mas aí o custo que você vai gastar durante a noite para você rodar esse sistema de ar-condicionado vai ser 50% menos energia.
E aí faz sentido, talvez, né? Porque esse sistema, no caso, é caro, né? Esses materiais, esses componentes não são baratos. A tendência é que esse preço desses componentes baixe, né? Então a ideia é, durante a noite está frio, durante o dia está quente. A ideia é você achar o componente, esse componente ideal, porque normalmente ele tem uma temperatura fixa de solidificação e fusão. Desculpa, solidificação e fusão é uma coisa. Solidificação e liquefação. Então você tem que conhecer bem a cidade que você mora, o sistema, a demanda de aquecimento, tudo mais, fazer uma modelagem detalhada da sua demanda de refrigeração, de aquecimento e achar a temperatura ideal desse seu material de phase change. Nesse caso daqui, se você tiver uma temperatura média que chega a menos 14 graus à noite e uma temperatura que chega a 29 graus, essa temperatura é a proposta. Você tem que ver, isso é durante o verão. Durante o verão a demanda é maior, então você vai ver qual o período do ano que a demanda é maior. Você pode também, ao invés de ter só um phase change material, você tem 2, 3. E aí se está muito frio, você congela os 3. Se não está muito frio, você congela só um, com uma temperatura mais baixa e tudo mais. Você consegue fazer sistemas mais complexos, né? Aqui, por exemplo, para Porto Alegre, eu fiz um exemplo aqui com a temperatura do meio ambiente. O ideal seria que durante o inverno, quando a temperatura baixa um pouco, você, quando está quente de dia, você passa para a fase líquida, né? Você armazena o calor lá de fora, e aí durante a noite, quando está frio, você pega esse calor que você armazenou do lado de fora e usa ele para diminuir a demanda de aquecimento durante a noite. Você pode até zerar, mas o problema é que a sua temperatura só vai chegar a 16 graus, que talvez não seja o suficiente para as pessoas da casa. Aqui durante o verão, a mesma coisa. Quando está à noite, você a temperatura lá fora está um pouco menor, você vai precisar refrigerar 5 graus aqui para conseguir mudar esse phase change material. Mas aí de dia, quando você está com uma temperatura muito alta, você pega esse frio que você armazenou a 16 graus, 17 graus e vai usar ele para refrigerar sua casa. Então, para o Rio Grande do Sul, se você está querendo fazer um sistema com phase change material, eu proponho mais ou menos aqui, 17 graus. Aqui está propondo 23. Provavelmente eles estão propondo 23 porque esse país é um país com uma demanda de calor maior, né? Eles querem armazenar calor. Eles estão um país frio. Então, normalmente, eles querem armazenar o calor, né? No Rio Grande do Sul, acredito que a refrigeração é mais importante do que o aquecimento. Não sei, vai depender da pessoa, né? Porque não sei. Existem várias formas de você fazer essa modelagem, mas é muito, muito interessante uma forma de você otimizar e diminuir o consumo de aquecimento e refrigeração da sua casa. Aí, comparando o preço, né, você vai ter que comprar o material, Phase Change Material, que nesse caso é Pure Organic Phase Change Material, Melting Point de 16 graus, com alta Thermal Energy Storage Capacity. Aí você tem que comprar um tanque que tenha uma alta área de troca de calor, para você conseguir retirar o calor de forma eficiente. E aí você faz o cálculo. O fator de capacidade é um pouco menor, porque como a temperatura é muito... varia no verão, no inverno e tudo mais, e a temperatura é fixa, não é fixa a zero, então não é só utilizado para refrigeração, é utilizado para aquecimento também. O fator de capacidade dele é baixo. Normalmente não, de uma forma geral, soluções de armazenamento, elas têm
um fator de capacidade menor do que 50%. Por quê? Porque 50% do tempo você está armazenando. Só o outro 50% do tempo que você vai usar o que você já armazenou no outro período. Então, aí quando você vai usar, você já metade do tempo que você tinha para usar, você jogou fora. Então você está trabalhando com 50%. 20% é um sistema ok, uma utilização ok. Por quê? Porque é quase metade do 50% que você tem para utilizar. Então isso é uma característica muito importante de sistemas de armazenamento de energia. Que 50% do tempo você está armazenando para depois, só 50% do tempo depois de você usar essa energia. E normalmente é caro esse processo, né? É caro para instalar o sistema, para você operar, manutenção. E não é fácil. Uma bateria é fácil porque tu bota lá um sistema para carrega a bateria, tu nem sabe que exige a bateria. Mas agora um sistema desse aqui, por exemplo, se você somar os custos, eu fiz o cálculo aqui, o custo desse sistema é R$200 por megawatt-hora, que é quase o dobro aqui. Quase o dobro não, é 60% a mais aqui do que um sistema de bateria de lítio. Mas está previsto o custo desse Phase Change Material baixar. O custo desse Phase Change Material baixando, pode ser que eventualmente seja competitivo com as baterias, né? O problema de bateria é que 1 megawatt de bateria armazena 3 megawatts de aquecimento ou refrigeração. Porque um sistema de refrigeração, você bota 1 kW de eletricidade, você ganha 3 kW de calor. Então esses sistemas de armazenamento térmico já ficam numa desvantagem enorme, né? Porque a eletricidade, energia elétrica, armazena 3 vezes mais calor, energia do que fontes térmicas. Eu não sei se vocês sabem por quê. Vocês sabem o porquê? Por que isso existe? Por que isso acontece? Então, basicamente, quando você vai transformar a eletricidade em calor, você tem um ar-condicionado, um refrigerador, um aquecedor, um heat pump, né? Que você tem um sistema de refrigeração onde você tira o calor lá de fora e bombeia ele para dentro, ou tira o calor de dentro da sua casa e bombeia para fora, para fazer refrigerar. Nesse sistema de refrigeração, normalmente você precisa de 1 kW de eletricidade para produzir 3 kW de calor ou refrigeração. Essa eficiência é o coeficiente de performance. Se ele é 3, você precisa 1 kW de eletricidade, kWh de eletricidade vai produzir 3 kWh de energia térmica. Se ele é 2, 1 kWh vai produzir 2. Se ele é 1 kWh vai produzir 1. Esse coeficiente de performance vai depender de quanto que você pagou no seu sistema de refrigeração, quão bom ele é, quão eficiente ele é, e da diferença de temperatura entre a sua fonte quente e a sua fonte fria. Se a sua diferença de temperatura é 20 graus, você consegue 4, coeficiente de performance 4, 5. Se ele é 5, 10, você consegue coeficiente de performance 5, 6. Por quê? Porque o ar-condicionado ele vai funcionar de forma muito eficiente. Se ele é 30, 40, por exemplo, tá 45 graus lá fora, você quer refrigerar para 15, que aí sim 30 graus de diferença, o seu coeficiente de performance vai diminuindo, vai para 2, vai para 1. E aí você, além de você ter que esfriar muito a sua casa, né? Você precisar de muito frio, porque o calor está entrando por todo lado, a sua eficiência de refrigerar a sua casa vai ser pouca. E aí a sua conta de luz vai para o espaço, né? Por isso que a piscina é interessante, porque como você está jogando fora calor numa temperatura mais baixa, de 20 graus, o seu coeficiente de performance aumenta muito. Não sei se ficou claro aí para vocês. Outra tecnologia que eu publiquei 2, 3 artigos, não foi eu que inventei, já existia, mas achei muito interessante, é usar água do fundo do mar para refrigeração de cidades, projetos, processos industriais e tudo mais. A água do fundo do mar,
abaixo de 700 mil metros de profundidade, ela varia entre 3 e 5 graus, principalmente porque a água fria é mais densa e ela cai no fundo do mar. A própria água funciona como isolante térmico, porque a água quente ela tende a subir e ela não vai misturar com a água fria lá de baixo. Por quê? Porque a água quente sobe. E essa água é mantida muito fria pelo degelo do Polo Norte e Polo Sul, que suprem essa água fria. Então, essa água fria daqui é basicamente essa região daqui, na frente do Brasil, no Oceano Atlântico, entre o Brasil, aqui, a África, a Europa e a América do Norte. Então, existem projetos desses que usam a água lá do fundo do mar, por exemplo, Aruba, Curaçao, Reunion Islands, Mauritius, Hawaii, French Polinésia, e existem projetos que usam a água superficial, né, shallow swag. Por exemplo, no Rio de Janeiro, aquele prédio lá que construíram na zona portuária, o Museu do Futuro, ele é refrigerado usando a água da Baía de Guanabara, basicamente como se fosse aquele esquema da piscina, de usar a temperatura da Baía de Guanabara quando essa temperatura da Baía de Guanabara está menor do que a temperatura do ar. Se a temperatura do ar está menor do que a temperatura da Baía de Guanabara, você usa o ar, né? Então depende do dia, ele vai tirar o calor da Baía de Guanabara, o frio, né? Vai jogar fora o calor para a Baía de Guanabara ou vai jogar fora o calor para o ar. E tem vários outros projetos similares aqui em outros lugares do mundo. Esse artigo eu publiquei tentando estimar o custo dessa tecnologia, e o custo da tecnologia vai depender muito do fator de capacidade de utilização desse sistema, porque o custo de investimento, né, é muito alto para você fazer a tubulação, para conectar o fundo do mar com a costa, para você fazer o trocador de calor, você tem que comprar bombas e tudo mais. O custo de operação, o custo elétrico para você operar esse sistema é muito pequeno. O coeficiente de performance que eu estou falando, 1 kW de eletricidade nesse sistema produz 20 kW de refrigeração. Um sistema de ar-condicionado produz 2, 3. Esse produz 20. É muito mais eficiente, só que é muito caro. Ou seja, só faz sentido se você bota um sistema desse que você vai usar o dia inteiro, a noite inteira, durante o ano inteiro. Seria, por exemplo, fazer a refrigeração de um ar-condicionado em Dubai, por exemplo. Porque o ar-condicionado, o aeroporto de Dubai, ele opera dia e noite durante o ano todo. O único problema é que aqui, nesse mar vermelho, a água profunda, o mar vermelho não é conectado com o fundo do mar a altas profundidades, porque esse estreito de Hormuz aqui, ele tem uma profundidade de 100 metros. Ou seja, a água fria do continente mundial não entra no Mar Vermelho. Apesar do Mar Vermelho chegar a 4.000 metros de profundidade, a água do Mar Vermelho todo é 25 graus, é quentíssima a água no Mar Vermelho. Porque a temperatura da Terra, do centro da Terra, é quente, né? Então, se você não tem o frio vendo lá do Polo Norte e tudo mais, acaba ficando mais quente ainda. Quanto mais para baixo você vai. Bem que depende, a temperatura do Mar Vermelho é altíssima, até chegando lá no fundo do mar. Então, essa tecnologia é interessante justamente nas áreas tropicais, perto do Equador, onde você tem uma demanda de calor, de refrigeração durante o ano todo. E aí esse aqui é o custo. No Brasil, o potencial melhor é aqui no Nordeste, não só pela maior demanda de calor, mas porque a plataforma continental para chegar a 700 metros de profundidade é menor. No Rio de Janeiro, você precisaria Rio de Janeiro aqui no sul, você precisaria de uma tubulação com 40 km. Lá, você tem locais com 10 km, 16 km, você chega até o fundo do mar. Então, 1 metro cúbico de água bombeada aqui do fundo do mar equivale a 21 turbinas eólicas, né?
você vai construir 21 turbinas eólicas, você vai gerar eletricidade, vai ter um sistema de refrigeração, 21 turbinas eólicas com 2 megawatts, ou seja, 42 megawatts de geração. Ou uma hidrelétrica com 100 metros cúbicos por segundo de vazão, gerando eletricidade com uma queda aí em volta de 20 metros. Ou seja, essa água fria que você tira do fundo do mar, ela consegue reduzir muito a sua demanda energética para você refrigerar uma cidade, de preferência processos ou demandas muito grandes, né? Locais onde é simples você fazer distribuição desse frio. Se você for distribuir o frio numa cidade, é difícil, porque você vai ter que furar a cidade toda, você fazer um sistema de district cooling, que é caríssimo. E aí você precisa bombear essa água, que vai perdendo calor na estrada, né? E você vai chegar no final, no consumidor final, a temperatura da água já está muito alta. Então, depende muito de qual tipo de processo você está tentando refrigerar. Esse tipo de tecnologia. O armazenamento energético que você pode armazenar a água salgada do próprio tanque, né? Se você tem uma demanda maior durante o dia, o tanque enche durante a noite e você vai usando excedente do tanque durante o dia. Você diminui o custo que você gasta na tubulação. Aí você pode, por exemplo, talvez usar energia solar para bombear, que é barata, né? Durante o dia. No futuro você vai ter muita energia solar e você armazena durante o dia para manter. Você enche esses tanques durante o dia, quando você tem energia solar para bombear. Durante a noite você distribui essa energia. É uma forma de armazenamento de energia, né, para você possibilitar a introdução de fontes intermitentes de geração. Esse aqui é outro artigo que eu publiquei sobre esse assunto, que é um pouco mais de detalhe. O que acontece que você faz a sua bomba escavada, uma profundidade de 10 metros, 15 metros, você consegue aumentar a variabilidade de velocidade que vai que flui pelos túneis, pelos esses túneis que conectam com o fundo do mar, sem você ter cavitação. O problema é que se você bota uma bomba e você não está escavado, você não está muito profundo, você vai tentar sugar a água do fundo do mar. E aí o que acontece que essa água, você vai tentar puxar muita água lá do fundo do mar, essa água vai se transformar em vapor e vai ter cavitação. Quando ela virar água de novo, você vai quebrar a sua tubulação. Então você tem que escavar. Bem parecido com as usinas hidrelétricas reversíveis, que tem que ser escavada. Se você conseguir escavar isso, você vai conseguir variar a velocidade e a demanda térmica que você consegue suprir. Essa tecnologia o pessoal não fala muito, mas é um potencial enorme no Brasil, né? E não é barata porque ninguém vai investir numa tecnologia que é boa para o Brasil, para fazer os produtos do Brasil mais competitivos, né? Claro que não. Então, nesse exemplo daqui, desse processo, o coeficiente de performance é 41, ou seja, 1 kW de eletricidade produz 41 kW de frio, que é muito melhor do que sistemas de refrigeração, né? Aí pode ser aplicado em aeroportos, hotéis, data centers, shopping malls, processos industriais. E outra área interessante de utilizar essa tecnologia é para armazenamento de grão, que o Brasil ele não consegue armazenar grão por mais de 6 meses e apodrece tudo, porque o grão, você tem duas formas de armazenar grão. Um é secando o grão, só que você secando o grão num silo que está a 40 graus, a qualidade do grão ele vai deteriorando significativamente. E você não consegue armazenar por muito tempo. A demanda de produção de soja, por exemplo, está aumentando significativamente, né, nos últimos anos, principalmente para vender soja para a China, alimentar as galinhas deles, os porcos deles, para eles se alimentarem.
A soja não é nem consumida pelos chineses, é consumida pelos porcos chineses, né? Mas isso aí é quase 30% da exportação do Brasil. Tá, mas assim, a gente ganha dinheiro com isso e tem esse problema de armazenamento de grão. Isso aqui, acho que é 2019, a gente tinha um pouco, a gente passou aos Estados Unidos na quantidade de exportação de soja para a China. Os Estados Unidos sempre foi o maior exportador de soja para a China. O Brasil passou, acho que ano passado não, 2019, de exportação para a China. Um aspecto interessante. Será que eu botei o gráfico aqui? Não. Um aspecto interessante é que o Brasil exporta durante o período seco, né? Lá de setembro de junho a agosto, novembro, ele exporta, e os Estados Unidos exporta de fevereiro a junho. Ou seja, a produção é sazonal no Brasil e nos Estados Unidos. Como a gente está em hemisférios diferentes, os Estados Unidos exporta durante o inverno lá e o Brasil exporta durante o inverno aqui. Só que como o Brasil está aumentando muito a exportação, o Brasil ele vai ter que exportar durante o verão e o inverno. Lógico que durante o verão vai exportar menos, porque grande parte da exportação está vindo dos Estados Unidos. Mas como só no Brasil que está aumentando a exportação de soja, porque a gente tem uma Amazônia imensa para deflorestar e produzir soja, a gente vai ter que armazenar essa soja, porque infelizmente a soja ela não é harvest, né? A gente não consegue tirar ela durante o verão. E outra coisa também é que toda a infraestrutura do Brasil, você tem uma infraestrutura enorme para você utilizar essa infraestrutura só durante 6 meses, não é uma forma eficiente, então faz sentido armazenar. Uma opção de armazenar é na costa do Nordeste. Os Estados Unidos, por exemplo, tem um sistema de armazenamento enorme. Você tem estados aqui com silos e tudo mais, aqui é o percentual de armazenamento, né? Por exemplo, em 2018, que acontece que a China botou uma taxa grande de importação de soja dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos estavam fazendo taxa para produto chinês, com o Trump lá, Trump não gostava de chinês, papapá, e aí botaram um imposto de 20% na soja americana, e aí a demanda da soja americana no mercado internacional diminuiu muito. Mas como eles têm armazenamento, eles não jogaram fora a soja toda. Então, esses armazenamentos eles eram muito bons para proteção contra tweet de Trump, por exemplo. É ótimo. É um investimento, uma infraestrutura que você consegue absorver esses impactos do mercado internacional do preço da soja. O Brasil não tem. O Brasil chega a um ponto que a soja está muito barata, não paga nem o diesel para transportar a soja até o porto, e aí a soja é jogada fora. Basicamente o pessoal nem planta, deixa a soja lá na plantação, uma coisa absurda. E aí uma possibilidade é essa, a possibilidade de armazenar o grão de soja no porto durante 2-3 anos, né? Se você conseguir refrigerar esse grão de soja, chegar a 5-6 graus de temperatura, você consegue um armazenamento de muito maior qualidade e você consegue especular o preço mundial de soja, sendo que a gente é o maior fornecedor de soja do mundo. A gente deveria estar na posição de ditar o preço da soja. A gente não dita o preço da soja porque a gente não tem armazenamento. E essa tecnologia tem um potencial enorme de reduzir o custo de armazenar a soja no Brasil, porque basicamente pega o frio no fundo do mar, que não está tão distante. Tem lugar aqui, por exemplo, aqui 14 km de distância, em Salvador, Ilhéus 18 km, outras cidades aqui 20, Recife 24 km. 24 km já chega muito grande, né? Uma distância para você fazer uma tubulação para pegar a água do fundo do mar, quando ela chega no continente já está quente a água, né? Então tem que focar mais ou menos 16, 14 km ao mínimo. Na aula de hidrogênio eu falei desse caso de usar a água do fundo do mar para refrigerar o processo de liquefação de hidrogênio, que tem que chegar a menos 553 graus,
uma quantidade enorme de energia, e você baixa a demanda energética para liquefação do hidrogênio em 10%, que também é outra possibilidade dessa tecnologia. Eu estou falando disso porque armazenamento térmico, porque para você armazenar essa energia é muito fácil, você fazer um tanque, um navio grande para armazenar essa água, e você consegue fazer uma gestão energética muito fácil com esse tipo de sistema. Então a aula a gente falou sobre Combined Heat and Power, né? Eu botei no Google, no caso, traduziram de uma forma um pouco estranha isso aí. Atualmente é a tecnologia mais utilizada para armazenamento térmico. Essa tecnologia, que é Solid Oxide Fuel Cell, ela vai ter um uso muito grande nesse Combined Heat and Power no futuro, que é uma tecnologia que você consegue aplicar na casa das pessoas, ou seja, diretamente na casa da pessoa. Em vez de você ter um painel solar, você mora num prédio. Prédio não tem como botar painel solar, né? Então você faz um Solid Oxide Fuel Cell, você gera eletricidade para sua casa e ainda supre a sua demanda de calor da sua casa com Combined Heat and Power. Mas é óbvio que você vai ter que armazenar esse calor, porque você não vai usar o calor ao mesmo tempo que você está usando a eletricidade. E é mais fácil armazenar o calor do que a eletricidade em alguns casos, né? Também porque as baterias estão baixando muito o custo. Pode ser que faça mais sentido armazenar energia elétrica em bateria. Existem várias soluções de armazenamento térmico, do verão para o inverno e vice-versa. Ou seja, essas soluções de energia sazonal, que são muito interessantes. Basicamente, quando está frio no inverno, se armazena o frio para usar no verão. Ou aquela coisa de armazenar o frio durante a noite, né? Se a variabilidade térmica durante o dia e a noite é muito grande onde você mora, por exemplo, você pode usar a sua piscina para armazenar energia térmica durante a noite para refrigerar a sua casa durante o dia quando está 35 graus e baixar significativamente o custo de refrigeração. Os materiais de mudança de fase são caros ainda, mas tem potencial grande para justamente armazenar energia térmica de noite para o dia, fazer esse serviço que uma casa com uma piscina faria, só que se não tiver piscina você pode fazer com esses materiais de mudança de fase. E a água do mar, ela pode ser utilizada para armazenamento de grão, ou seja, você vai usar a água do fundo do mar para refrigerar processos de armazenamento de grão, que de certa forma está armazenando energia térmica também. É isso aí. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa na aula sobre armazenamento térmico. Professor, tenho só uma dúvida sobre essa parte de usar a água no fundo do mar. O volume, assim, se aumentar o demanda, ou seria utilizado, poderia ter um impacto ambiental grande. Tem impacto ambiental razoável. A água do fundo do mar, ela tem muito nutriente, né? Ela, particularmente na frente do Brasil, você tem uma dead zone, né? Você tem muito pouco nutriente, porque a água normalmente ela tende a descer, ela tem uma ressurgência, ela desce na frente do continente brasileiro. Então o que vai acontecer? Que você vai, naquele ponto que você está tirando a água do mar, se você quiser aumentar a produção pesqueira da sua região, você vai liberar essa água do fundo do mar, um pouco mais quente, próximo da sua costa, né? Aí naquela região vai ficar cheio de peixe, porque o peixe vai aproveitar os nutrientes que você tirou da água profunda. Só que se não tem esse interesse, se você quiser continuar com aquela região sem nada, né? Porque normalmente na costa do Brasil é muito difícil você achar qualquer vida marítima. Aí você vai ter que fazer uma tubulação um pouco mais longa, que vai chegar mais ou menos a 300, 400 metros de profundidade, onde a composição da água do fundo do mar não é tão diferente, e onde o impacto não vai ser
impercebido, né? Só com alguém que realmente está muito preocupado com uma região onde normalmente não tem muita vida, que vai impactar alguma coisa. É claro que qualquer coisa que se faz, você tem um impacto, né? Você tem que fazer uma comparação de qual é o impacto comparado com qualquer outra alternativa que você tem, que também vai ter impacto, né? Então, o quanto maior a tubulação devolvendo a água do fundo do mar, menor o impacto. Se você fizer ela pequenininha, que acontece que você jogar, vamos dizer, 10 quilômetros da sua costa, você vai acabar refrigerando, reduzindo a temperatura da água na costa, né? Depende da sua demanda também. Se a demanda for muito grande, vai acabar reduzindo a temperatura da praia. Então, você tem que fazer uma tubulação pelo menos 1 km, 2, 3, 4, 5 km. A água mais fria, apesar de você usar a temperatura da água que você extrai lá embaixo, quando você retorna, a água ela continua 20 graus, 15 graus. Ela continua significativamente menor do que a água do oceano, pelo menos até o Rio Grande do Sul, né? Rio Grande do Sul, a temperatura do oceano não reduz abaixo de 15, 14 graus. Então o que acontece? Quando você solta essa água, ela vai voltar para o fundo do mar. Outra dúvida também, quão quente será essa água que voltar? Não é tão quente. Exatamente. Ela normalmente ela é 15 graus, 16 graus. Isso é otimismo. Normalmente é até menos, assim, 8 graus. É porque o mais caro é você conseguir distribuir esse frio na costa. Então, quando você vai distribuir esse frio na costa, né, no continente, é muito difícil você fazer um sistema de district cooling, você fazer distribuição de frio. Então, o que acontece é que para você otimizar esse sistema de distribuição de frio, o ideal é você ter a temperatura mais fria possível. Por isso que quando você volta essa água, a água ela está fria justamente para você esfriar o máximo possível a água na costa. Mas se você conseguir, por exemplo, refrigerar um aeroporto, uma coisa bem focada, né, bem concentrado, você consegue ter um aproveitamento melhor desse frio do fundo do mar. Chegar a 15 graus. A água que retorna, né? Mas uma coisa interessante para o Brasil, por exemplo, seria utilizar essa água do fundo do mar para fazer produção, aquicultura, né? Você produzir peixe, né? Com um custo menor. Você usar essa água do fundo do mar que tem rica de nutrientes, nitrato, ferro, vários outros componentes essenciais para a produção de alga que alimenta esses peixes, que pode ser feito, né? O Brasil tem uma indústria pesqueira muito ruim, mas é porque o Oceano Atlântico na frente do Brasil não tem nutriente nenhum. É muito, muito pobre de nutriente. Mas obrigado pela pergunta, Bruno. Não sei se eu respondi. Respondi? Eu achei interessante que o maior interesse de vocês é armazenamento térmico, né? Só que é engraçado que armazenamento térmico não costuma ser o bambambam do armazenamento, né? Armazenamento térmico já existe há muito tempo, não precisa de tanta tecnologia, né? É um tanque que armazena gelo, água e tudo mais. Não tem tanta inovação tecnológica, né? Uma coisa assim, tipo, inovação, coisa nova sobre armazenamento térmico. Tem algumas coisas, eu falei sobre a Solid Oxide Fuel Cell, outras coisas assim. Mas no geral é um assunto mais corriqueiro. O Rio Grande do Sul tem demanda assim justamente por essa variabilidade, né? Do dia e à noite é muito grande. Você consegue armazenar energia térmica e economizar uma grana com isso. Mais alguma pergunta aí, pessoal? Senão a gente
termina aí. Valeu, Bernardo. Gostou da aula? Muito bom. Falou, Pedro. Obrigado aí pelas perguntas. Obrigado aí pela participação. Então, beleza, pessoal. Não tendo nenhuma pergunta, fico à disposição aí pelo e-mail. Alguma pergunta sobre o curso, sobre a aula, sobre as apresentações, sobre o projeto final. Então, fico à disposição aí também. Valeu. Falou, pessoal. Boa noite.